e dos teus propósitos para a nossa vida. Senhor Jesus, queremos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir o teu falar. Que não seja um falar de homem, mas um falar do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus, sabemos que todos nós somos falhos e precisamos de Ti, Senhor. Por isso precisamos do Teu sangue e dependemos totalmente do Senhor. Senhor Jesus, somos Teus instrumentos, queremos abrir a nossa boca e queremos que o Senhor a encha. Ó Senhor Jesus, com as Tuas palavras. As Tuas palavras nos traz gozo e nos traz alegria. Ó, elas são o nosso alimento para o nosso espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, por isso venha trabalhando em nosso ser, trabalhando em nosso coração, para que a Tua palavra habite ricamente. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, queremos fechar a porta da nossa mente para qualquer pensamento que não vem de Ti, qualquer preocupação, ó Senhor Jesus. E queremos focar totalmente no Senhor, na Tua palavra, ó, ela quem nos fortalece, ó, nós somos fortes, nós vencemos o maligno, porque a palavra permanece em nós. Senhor Jesus, ó, nos leve a nos concentrar, não nos deixe, Senhor Jesus, dar brecha para o inimigo, mas nos leve a estar focados, ó, com atenção total, Senhor, para recebermos vida e paz. Ó Senhor Jesus, ó, guarde todos nós, Senhor, para que a Tua palavra seja semeada, ó, e possa frutificar, ó, nos nossos corações, nos corações de quem prega, nos corações dos que estão ouvindo. Senhor Jesus, ó, precisamos mais de Ti, precisamos nos encher da Tua palavra. Senhor Jesus, nós sermos conduzidos por ela. Ela é luz e é lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Ontem Cauê desfrutou, né, sobre a obediência, né? Qual foi o tema? Caminhar em obediência ao Senhor, né? E trouxe a parábola do filho pródigo. Então hoje nós vamos dar uma ruminada sobre essa parábola, o retorno do filho pródigo. Senhor Jesus, o retorno do filho pródigo. Oh Senhor Jesus, vamos pegar Lucas 15, onde está localizada essa parábola. Lucas capítulo 15. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Como nós já conhecemos essa parábola, né? Jorge conhece essa parábola? Conhece, né? Um pouquinho. Alguém poderia dar um resumo dessa parábola? Vai, Janine. Um resumo da parábola do filho pródigo. Ninguém? Como é? Amém. Porque a Alia perguntou o que era pródigo, eu fui perguntar aqui, não ouvi. Pródigo é que esbanja, né? Um filho que esbanjador, que espete suas riquezas. Cauê, alguém quer dar um resumo do que aconteceu? Amém. O que aconteceu do filho pródigo é que ele se encheu de ansiedade para sair pelo mundo, né? Então pediu ao pai logo os bens dele, né? O partiu dos bens dele, que era para ele ir embora, né? E assim o pai fez. Deu a parte dele e ele seguiu pelo mundo, né? E pelo mundo ele foi longe, muito longe, e lá ele não se deu bem. Ele viu, a história dele é essa, né? Que ele não se sentiu bem, porque a vida dele se transformou em um mar de agonia, de angústia, de aflição. Nada que ele esperava, que ele pensava que ia ser, não foi, porque a vida é sempre assim. Não é como a gente quer, é como Deus quer. Aí ele vivendo uma vida muito difícil, mas com a lembrança, né, do que ele tinha deixado. Aí ele pegou e se arrependeu, né? Veio o arrependimento. Amém. Ele ter deixado a vida digna que tinha com seu pai, com a sua família, né? E viver pelo mundo. Esbanjou todo o dinheiro que tinha, caiu na pior situação. Aí agora o que aconteceu? Retornou Para a casa do meu pai. Retornou para o pai. Foi recebido com festa, com muita festa. Até causou inveja ao irmão que ficou. Porque ele falou, né, ele viu a situação e falou: meu pai para mim
nunca fez nada de festa. Já esse irmão que fez o que fez com ele está fazendo isso por ele. Aí foi onde o pai disse: filho, você já é dono de tudo que tem. E esse não, esse eu estou acolhendo ele de volta, porque ele se arrependeu. Então, o arrependimento Estava perdido, foi encontrado com vida, né? Muito bom, Senhor. Obrigado. É Então, Zé Raimundo resumiu aí a parábola do filho pródigo, muito bem, né? Mostrando que o pai tinha 2 filhos e o mais moço, ele vivia uma insatisfação na casa do pai. Ele vivia com uma insatisfação dentro dele. E essa insatisfação, ela vai crescendo, ela vai gerando, já abrindo assim um contexto, né? Sim. Que ele ficou com curiosidade de sair daquela cultura, daquela rotina, daquele ambiente, com um sentimento de querer ser livre, entre aspas, né? Ser livre. Quis deixar para trás a cultura e os ensinamentos de seus pais e pediu a herança. Então, o filho pródigo, ele estava lá desfrutando das riquezas dos pais, né? Banquete, já que o pai era fazendeiro, tinha trabalhadores, tinha tudo, né? Mas, mesmo ele tendo tudo, no coração dele gerou uma insatisfação para que pudesse sair e se desprender dos ensinamentos dos pais, da cultura ali dos pais. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que hoje nós trazemos essa parábola para o campo espiritual. A casa do Pai é o quê? É a casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja, né? É a casa de Deus. E o Pai é o próprio Deus, e o Filho é uma pessoa que está ali dentro da casa, mas às vezes, estando na igreja, ainda se sente com uma insatisfação, né? Vai surgindo uma insatisfação, e essa insatisfação tira dos olhos dele tudo de bom que existe ali, todo o prestígio, toda, entre assim, a regalia, né? Coisas que eles podiam desfrutar. Tudo aquilo mais não tinha serventia aos olhos dele, porque ele estava com o coração insatisfeito e queria buscar outras coisas. Então esse sentimento de querer ser livre, um viver de libertinagem, ia levá-lo ao viver de tristeza e destruição, porque ele ia ser conduzido pela dureza do seu coração, pela sua curiosidade, que ele estava cego, né? Só queria almejar coisas que para ele seria maravilhoso, né? Seria realmente ali uma aventura. E de fato, no início, ele pôde talvez sentir essa empolgação, essa aventura. Agora eu estou livre, não estou mais na igreja, não estou mais nos braços do Pai, agora eu vou para a festa, vou ficar com um, ficar com o outro, vou fazer aquilo outro. No início pode surgir essa empolgação, né? Senhor Jesus. Amém. Mas vai chegar um momento que a conta chega, né? Verdade. E que ele vai cair em si. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, infelizmente existe realmente essa questão. A pessoa está na igreja e às vezes sente insatisfação na igreja e quer ir buscar e desfrutar das coisas lá do mundo. Esse jovem, talvez ele via as histórias lá do passado não, as histórias, né, que talvez, né, surgia assim, que ele ouvia de fulano, tal, de jogos, de bebedeira, de curtições, e talvez aquilo foi aguçando na curiosidade dele, na memória. Puxa, deve ser bom fazer isso, eles têm liberdade, faz o que quer, tal, eu quero participar disso também. E aí quando ele foi participar, né, enquanto tinha o seu dinheiro ali e tal, tinha amizade, né, tinha pessoas, mas chegou um momento que o dinheiro acabou, e as amizades se foram, e quando ele não tinha mais nada para dar, aí agora também todo mundo se afastou, né? E houve pobreza naquela região. Então, as pessoas não estavam com ele por amizade, por interesse na pessoa dele, de convivência, mas em ter o que ele tinha, né? Ele poderia oferecer algo para as pessoas, então as pessoas se chegavam a ele. E foi isso que aconteceu. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós precisamos realmente perceber que o estágio de uma pessoa que abandona o Senhor se torna pior. Deixe aí aberto Lucas 15, vamos ver 2 Pedro 2, o versículo 20 ao 22. Portanto, se
depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Senhor Jesus, está vendo aí, irmãos? Sim. Depois de escapar das contaminações do mundo, aqui a pessoa que estava no mundo, não conhecia o Senhor, veio para a igreja, tem uma vida renovada, né? Desfruta de Deus, maravilhoso, tal. Aí às vezes surgem algumas coisas, tal, ela fica com insatisfação e vai para o mundo, sai da igreja. A Bíblia diz, né, acho que já me desfrutou ontem, que quando o espírito imundo sai, né, que o Espírito do Senhor limpa, Senhor Jesus, a casa é limpa, né? Quando o espírito imundo sai para o Senhor habitar, né, maravilha. Mas quando aquela casa é vazia, aquele espírito imundo ele anda por lugares áridos, depois se voltar a encontrar a casa vazia, vem ele e mais sério. 7 vezes pior do que 7 vezes pior. Aí você vê aquela pessoa que não fazia coisas assim horrendas, né, começa a praticar depois, que não são todas, né? Alguns permanecem no temor de Deus, outras que se desviam totalmente, começam a praticar coisas que você vê assim, puxa vida, né? Como conheceu a mensagem, agora está fazendo isso, o outro, uma situação tão, práticas tão detestáveis, né? Por quê? Porque ali começa realmente a influência de espíritos malignos em pessoas. E o último estágio se torna pior do que o primeiro. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós que pensamos estar em pé, precisamos de fato pedir ao Senhor para nos guardar. Porque o Satanás, ele só quer encontrar uma brechinha para fazer você cair, né? Você cair, se sente sem força e levar você distante dos caminhos do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Essa é a parábola do filho pródigo. Mas existe uma parábola da dracma que foi perdida dentro da própria casa. É aquele cristão, aquela cristã que também se perdeu dentro da casa. Está na igreja, mas ainda assim não está realmente desfrutando da palavra de Deus, não está focado, está com sua mente cheia de opressão do maligno e não consegue desfrutar. Fica tendo um tipo de viver ali de disfarce, de aparência, mas não toca no Senhor, né? Essa é uma situação lamentável. Mas o Espírito Santo, como essa luz, ele pode encontrar e trazer uma restauração, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, vamos voltar lá para Lucas 15. Senhor Jesus. Então você viu aqui que o menino mais moço, ele pediu ao pai parte dos bens que lhe cabia, e o pai realmente, nessa parábola, né, ele concedeu os bens. Não era do agrado do pai, né? Mas não era do agrado do pai, nem na lei também não permitia, naquele tempo só permitia repartir os bens depois da morte, né, de falecer. Mas o que a gente vê aqui é que Deus permitiu que esse jovem pudesse cair no seu próprio orgulho, na sua própria obstinação. A Bíblia diz que o pecado de desobediência é como o pecado de feitiçaria, né? É como o pecado de feitiçaria. E da obstinação como o pecado de idolatria. Desobediência, né, e obstinação. Obstinado é uma pessoa que, mesmo sabendo que algo é errado, ela persiste em cometer aquele erro. Mesmo que alguém te dê conselho, te tente orientar, mas você se torna uma pessoa cega, incrédula, e diz, não, é do meu jeito, e você fica obstinado na questão do pecado, né? Desobediência também é você desobedecer, não cumprir uma ordem. Esse versículo, o pecado da desobediência, né, é como o pecado de feitiçaria e da obstinação de idolatria, está em, salvo engano, 1 Samuel 15, foi quando
Deus pediu para Saul matar os amalequitas e matar tudo. Aí Saul preservou os melhores animais. E Samuel ficou realmente ali irritado porque ele desobedeceu uma ordem de Deus e disse que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você desobedecer aqui, não, vou fazer algo para compensar, para melhorar a minha situação. Não é desse jeito, né? Deus requer a nossa obediência. Não quer dizer, eu vou desobedecer aqui, mas eu vou compensar de outra forma. Deus quer que você seja literal na obediência à palavra dele. E não tentar preservar, como um Saul, o que você achar que é melhor, né, diante do seu conceito. Se Deus mandar algo, você precisa fazer algo. Então esse jovem, se a gente for pensar aqui, essa decisão certamente já vinha no coração dele, talvez houvesse alguns diálogos com o pai, né? Mas o pai aqui, na sua sabedoria, e também, eu acredito, com muita tristeza no coração, permitiu que esse jovem pudesse cair no seu próprio orgulho. O pai da parábola concede ao filho mais novo a posse de sua herança, mesmo que ele não estivesse próximo da morte. O pai poderia proteger o filho mais novo, negando o dinheiro, pois sair gastando a herança era visivelmente um ato irresponsável. Mas ele concedeu, permitindo que ele fizesse aquilo com orgulho e prudência, pois tinha os seus planos. Sabia que aquilo seria necessário para que o seu filho se redimisse dos seus atos. Se ele negasse o dinheiro, o filho ficaria revoltado e nunca se redimiria. Olha a sabedoria aqui. Se o filho lá, eu quero isso, eu vou fazer. E o pai dissesse, nesse contexto, o pai dissesse, negasse, né? Tem muitas situações, mas o filho continuaria dentro de casa revoltado, insatisfeito e sem desfrutar de uma convivência boa com o seu pai. Então o pai, com muita tristeza no coração, permitiu ver o seu filho partir, sair de casa, né, com aquele sentimento. Mas o pai, eu acho que ele tinha, né, ele saberia que o filho iria quebrar a cara na sua dureza, no seu pecado, na sua cabeça dura ali, e ele chegaria ao arrependimento. Às vezes, irmãos, Deus permite que isso aconteça conosco. Quando nós somos relutantes e desobedientes à palavra do Senhor, até mesmo nós na condição de filhos, com os nossos pais, físicos mesmo, né? Acontece isso. Às vezes os pais, meu filho, né? Um exemplo que eu vou citar, não vá tomar banho naquele tanque, meu filho, não vá tomar banho. Às vezes o filho vai, aí se afoga lá, acontece alguma coisa, né? Então, tanto no viver físico, nós filhos, né? Em obediência aos nossos pais, e também no viver espiritual. Porque quando Deus diz não, é para nos guardar. Se nós, mesmo assim, insistirmos na nossa dureza, Deus às vezes permite, dá corda. Aí chega lá na frente, aí você realmente vai cair em si, diz, poxa vida, por que eu fiz isso, né? O que aconteceu com o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Então, se nós formos desobedientes ao que nós estamos recebendo de instrução da parte de Deus, e não procurarmos receber essa instrução, às vezes, por conta da dureza do nosso coração, Deus vai permitir que você trilhe um certo caminho, se desgaste lá, tenha suas experiências, e depois você vai voltar para a casa de Deus, né, para a presença do Senhor, cheio de feridas, cheio de mágoas, cheio de marcas, porque você foi desobediente no momento que deveria ser obediente, né? Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Chegou um momento que ele caiu em si. Ó Senhor Jesus. O pai concedeu uma liberdade, né? Justamente para que ele pudesse aprender com a vida, entre aspas, que Deus ainda, o Espírito Santo, certamente estava tentando atrair ele, né? Senhor Jesus. Outra reflexão é que Deus tem paciência com os erros dos seus filhos. Diz assim: quem de nós já não abandonou o caminho da santidade incessantemente, acreditando que encontraria mais felicidade seguindo o próprio caminho egoísta? Senhor Jesus, quem de nós já não abandonou o caminho da santidade, achando que encontraria mais felicidade seguindo o nosso próprio caminho egoísta? Às vezes, né, Deus tem um caminho para nós trilharmos, mas nós, em busca do nosso egoísmo, prazer, satisfação,
ganho, lucro, né? Às vezes nós seguimos esse caminho. Uma dessas questões é o dinheiro, né? Às vezes a questão do dinheiro, a Bíblia deixa claro que muitas naufragaram na fé por conta do dinheiro. Não saber administrar, ter aquele desejo, aquele anseio demais, e às vezes acaba sendo danificado na fé. Outros, né, questões de tentações, de adultério, de comunicação, são muitas coisas que fazem com que nós, de fato, saiamos do caminho da santidade e trilhemos um caminho do egoísmo. O egoísmo é o quê? Pensar só em si. Estando bem para mim, eu não quero saber do mundo, não quero saber das outras pessoas, o que importa é o meu prazer, eu me sentir bem, não estou nem ligando para a vida das outras pessoas. Isso é um caminho egoísta e que realmente, ainda Deus, em sua misericórdia, Ele tem paciência para nos atrair com cordas humanas, com laços de amor e nos trazer a presença dEle. Ó Senhor Jesus. Amém. O Pai teve paciência de esperar que seu filho passasse por isso e se arrependesse dos seus atos. A paciência de Deus tem por objetivo dar-nos tempo para percebermos nossos erros e nos arrependermos. Vamos ver 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso Deus. Ele é longânimo. A paciência de Deus aí, né, ela é muito grande. Porque Deus não quer que você se afogue, né, no mundo do pecado, na distância dele. Então Ele tem paciência e esperando que você um dia se arrependa e se volte para o Senhor, né? Principalmente aqueles que ouvem, né, uma mensagem dessa, eles precisam reconhecer que Deus está dando ainda tempo para que ele possa se consagrar ao Senhor, né? O Senhor não retornou ainda, como diz aqui, porque Ele está sendo longânimo. Sim. E Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se é um filho pródigo que está longe da casa de Deus, Deus espera, né? Se é uma dracma perdida dentro da casa de Deus, Deus também está esperando para que você viva nos propósitos dele, né? Sendo conduzido pelo Espírito Santo e chegue ao arrependimento. É isso que o Senhor quer de nós, né? Amém. Nós sabemos que na igreja, se for pegar a questão do, como nós cremos, né, do filho varão, existe lá uma grande mulher, né? E da mulher nasce o filho varão. E é somente o filho varão que vai ser arrebatado até o terceiro céu, até os céus. E a mulher fica no deserto para sofrer tribulação de 3 anos e meio. Então só o filho varão, a parte mais forte, quando a mulher está dando a luz, acreditando gritar ali, gastar energia, deve ficar meio fraca, né? E o menino nasce com tudo, chorando, muita força. O filho varão é essa parte mais forte. Então, na igreja, tem a mulher, mas dentro da igreja está sendo formada, né, pessoas que têm mais compromisso com Deus. Amém. Que olham mais para Deus do que das suas próprias necessidades, que se entregam ao Senhor Jesus. E são essas pessoas, na condição de filho varão, que serão arrebatados. E é isso que Deus quer, né, para mim, para você. Amém. Que nós não fiquemos dispersos na casa do Senhor, mas que nós possamos nos doar para nós sermos os cristãos vencedores. Amém. Porque, meus irmãos, está realmente assim próximo, né? Há 10 anos atrás, quando eu ouvia assim a Bíblia, eu ouvi falar de guerras, rumores de guerras, assim, não era muito frequente. E eu ficava até pensando, poxa, como é que vai ter guerra agora com tanta modernidade, tanta tecnologia? Para que isso, né? Não sei o que. E agora a gente está vendo Rússia, Ucrânia, Irã, Israel, voltando àquele método antigo de aspecto físico, mas com tecnologia de míssil, né? Não é mais com espada e tal, mas é só agora. Então a Bíblia está se cumprindo e toda hora fica rumores de guerra, tem uma terceira guerra mundial. A Rússia é potência, Estados Unidos do lado da OTAN também é potência.
todos têm armas nucleares, né? Rússia e Estados Unidos. Um ficar pisando o outro, pode acontecer. O da Rússia, o cara não é muito noção do juiz, eu acho. Putin, né? Putin, né? Putin. Vladimir Putin. Putin. Né? Se acontecer de soltar um míssil com arma nuclear, e aquele míssil é, não sei se é continental, chama? Me ajuda aí, Fábio. Não sei se é continental, que diz que vai para outro continente. Né? Como é que é? O Satã. Eles têm o Satã nuclear. Satã não, melhor. O Satã 1, Satã 2. Memória não, né? Você vê, até o nome já assusta. Então, só o nome já diz tudo, Satã. Se soltar o Satã, se for arma nuclear, a destruição total. Né? Então a gente está aí, quem acompanha aí, realmente a gente está assim, o pessoal fica nessa, eu virei soldado de guerra e rumores de guerra, aquele rumor assim, meu Deus, pode acontecer a qualquer momento. Então isso mostra que o Senhor Jesus está voltando e Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Ele está dando tempo de se arrepender, mas vai chegar um tempo que esse tempo que Ele está dando vai se fechar, vai chegar ao fim, né? Por isso, se eu preciso me arrepender de algo, eu preciso me arrepender hoje, né? Se alguém que está vendo essa mensagem, vai ser transmitida, se estiver vendo, precisa se arrepender de algo, é agora o momento de dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor, confessar os seus pecados, os seus erros e voltar para a casa do Pai, porque se o Senhor Jesus voltar, né, e nós não estivermos fazendo assim como Ele diz, né, nós passaremos pela grande tribulação e também, né, pelas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentro. Ó Senhor Jesus. Leva toda a eternidade. Né? Senhor Jesus, reflexão 3. Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Amém? Repita aí. Deus nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Ó Senhor Jesus. Você pode falar para o irmão que está do seu lado? Deus te acolhe quando você se arrepende verdadeiramente. Amém, Senhor Jesus. Quando nos arrependemos verdadeiramente das nossas falhas, Deus nos acolhe de braços abertos. Oh Senhor Jesus, quando nos arrependemos verdadeiramente das nossas falhas, Deus nos acolhe de braços abertos. Ao invés de repreendê-lo pelo seu erro, faz de uma festa como um banquete. É verdade. Isso é muito interessante. Por que o pai não repreendeu? Porque o pai soube que o filho aprendeu com a vida. Ele precisava passar por aquele momento, né? Não é? Porque ele foi muito egoísta. Aí o que aconteceu? Pai, dá a minha parte da herança que me cabe, que eu quero sair pelo mundo, vou levar minha vida. Sim. E lá ele partiu para um lugar distante, levou uma vida desenfreada, Sim. com prostituta, bebedeira, Sim. acabou todo o dinheiro dele. Quando ele se viu sem nada, ele foi trabalhar para um fazendeiro para levar lavagem para os porcos. E nem isso sobrava para ele comer. Foi quando ele caiu na real e falou: Deus, pequei contra meu pai e contra ti. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele que não mereço ser chamado de teu filho. E quando o pai de longe avistou o que fez, correu e abraçou de braços abertos. E o filho mais velho, quando vinha chegando do trabalho, viu aquela festa, aquela multidão, aí foi e falou para os amigos: o que está acontecendo? Aí os amigos falaram: é o teu irmão mais novo que voltou e o teu pai está festejando. Aí foi quando ele partiu com ignorância do lado do pai: ô meu pai, trabalho para ti há tanto tempo, o senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com meus amigos, enquanto esse meu irmão gastou tudo numa vida desenfreada e o senhor ainda festeja. Aí ele fala para o filho: filho, você sempre teve tudo. Esse teu irmão estava perdido e foi encontrado e recuperado com vida. Então ele merece ser festejado. Aí o pai mandou matar o boi mais gordo que tinha, deu a roupa melhor que tinha, calçou ele, colocou o anel nos seus dedos e ele se arrependeu de tudo, né? Quer dizer, nunca é tarde para a gente se arrepender. Nunca é tarde. É assim mesmo. Foi pesado o que ele fez com o pai, mas o pai não falou nada. Quando viu ele, já correu e abraçou, beijando, e já mandou um dos empregados matar o boi mais gordo que tivesse para festejar. Esse é o amor de Deus, né? O amor de Deus é Ó esse. Senhor Jesus, quando nos arrependemos verdadeiramente Verdade. das nossas falhas, Deus nos acolhe de braços abertos. Os nossos erros são grandes, mas a misericórdia do Divino Pai Eterno é muito maior, quando a gente para refletir. Amém. Senhor Jesus. Então, realmente, esse é o amor de Deus, incondicional.
sem mágoa, sem ressentimento, só estava ali esperando o filho retornar, né? E ao retornar, o abraçou. É o amor incondicional. Ó Senhor Jesus. E o outro irmão, você vê que também ele estava meio egoísta, né? Porque deveria também se alegrar, o irmão estava perdido. Mas dentro da família, o irmão não estava amando o outro irmão, estava com sentimento egoísta, pensando em bens materiais, em riquezas, e não se prestou conta, não se deu conta de que aquele menino, aquele rapaz estava sendo recuperado, né? Foi encontrado, fazia parte agora da família, mas ele ficou pensando em riquezas, né? Nós nunca sejamos esse irmão mais velho que, ao invés de se alegrar, né, com o retorno, ficarmos enciumados, né, com o retorno do outro irmão, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, quando nós nos arrependemos, Ele nos acolhe com braços abertos. Deus é maravilhoso, porque mesmo você cometendo pecados, no caso dele aqui, o irmão falou, ele gastou dinheiro com prostituta, com meretrizes, né? Muitas coisas, e você agora, se você veio para o Senhor, caiu em si, se arrependeu da sua prática pecaminosa, do que você estava fazendo, e você confessa, Deus diz assim, se todavia alguém pecar, vamos ver isso aí lá em 1 João 1, só para exemplificar, né? 1 João 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2. Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, irmãos, né? O foco é não pecar. Mas se você pecou, sentiu que pecou, cometeu um erro, um pecado, não fique assim pensando que não tem mais jeito, né? Que não tem mais solução, que a vida está acabada. Não. Se você se arrepender cabalmente, dizer, Senhor, eu não quero mais continuar nessa vida de pecado, eu estou caindo em si, caindo em mim mesmo, estou percebendo que esse não é o teu desejo, e você se arrepende, Deus perdoa e esquece suas práticas passadas. Ele apaga o registro, né, dos seus pecados. Não sou eu que estou dizendo, é Deus, viu? Porque isso aqui gera muita resistência, né? Essa questão de perdão gera tanta resistência, não sei o que, não sei o que. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, diante de Deus, você tem sua comunhão, confessa, e Deus, de acordo com a palavra, Ele vai te purificar de toda injustiça. A Bíblia diz, quem confessa e deixa os pecados, alcançará misericórdia, né? É verdade. Agora, quem cobre as suas transgressões, jamais prosperará. Encobrir é o que? É esconder. Você encobre as suas transgressões, ninguém está vendo, tal, né? Você jamais vai prosperar. Mas se você confessa e deixa, Deus diz que você vai alcançar misericórdia. Amém. Então, o filho pródigo, ele realmente se voltou para o Senhor Jesus, né? Verdade. Ó Senhor Jesus. Ele teve um caminho de desperdício, de perdas, mas ele se voltou. Senhor Jesus. Amém. Então, 7 passos do filho pródigo para regressar ao lar. O primeiro, o seu despertar. Vamos colocar 7 passos também para uma pessoa que está afastada da presença de Deus, seja a dracma perdida dentro da casa, seja o filho pródigo. 7 passos para retornar à presença de Deus. Cair em si. O primeiro passo é você perceber que você está desperdiçando o seu tempo, que você está desperdiçando a sua vida. Ao invés de estar buscando o Senhor Jesus, você está desperdiçando os seus dons que Deus te deu, as suas riquezas, com outras coisas, né?
o bem mais precioso é o nosso tempo, né? A nossa vida. Amém. E a primeira coisa que você precisa fazer é cair em si. Espera aí, vou recalcular aqui a minha rota, tem algo errado. Eu estou dando mais atenção a isso do que ao meu Deus. Deus está ficando em segundo plano, né? Eu passo o dia, eu não estou lendo a Bíblia mais, eu não estou orando, não estou desfrutando, eu não tenho mais vontade de participar das reuniões, eu estou só nesse jogo, eu estou só nessa rede social, eu estou só nesse ciclo de amizade, eu estou só nesses eventos, tal, são muitas coisas, né? A primeira coisa é cair em si. Para que você caindo em si, você vai perceber que precisa ser mudado algo. Às vezes, se o pai estivesse só dando conselho, meu filho, não vou te dar herança não vá não, talvez o menino caísse em si. Mas ele mesmo, tomando a pancada da vida, ele ali agora caiu em si e disse, eita rapaz, quando a fome apertou, querendo comer comida de porcos, e os trabalhadores lá comendo um pãozinho quente, quem sabe, né, de manhãzinha. Vou voltar para casa do pai, mas eu só nem digo, mas mesmo assim ele caiu em si. E esse foi o primeiro passo, irmãos. Para nós voltarmos à presença de Deus, precisamos cair em si, despertar e saber que algo precisa ser mudado em mim. Segundo passo, sua reflexão. Eu aqui morro de fome. Você cai em si e reflete. Eita Senhor, essa não é a vida que Deus planejou para mim. Então você começa a refletir, vai refletindo, né? E vai refletir porque também você está passando uma necessidade naquele momento. Você vai cair em si, vai refletir. Terceiro passo, sua decisão. O versículo 18 diz, levantar-me-ei. Não adianta só cair em si, saber que precisa mudar, ficar refletindo e não decidir, não tomar uma atitude de ir até o Pai, de confessar o seu pecado, o seu erro, e dizer, meu Deus, eu agora vou ter uma mudança. Você precisa ter uma atitude. Não é só ter o conhecimento, eu preciso mudar, eu preciso deixar de fazer isso, ou eu preciso fazer aquilo. Reflete, cai em si, mas não toma atitude, né? Então preciso tomar uma decisão e fazer, levantar-me-ei, ó Senhor Jesus. Depois, quarto passo, sua confissão de pecados. Ele diz, Pai, eu pequei contra os céus, né? Pequei contra ti. Você precisa confessar. Cai em si, né? Reflete, toma decisão. Quando chega lá, confessa. Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o Senhor derramou o teu sangue, Jesus, e eu quero me achegar a ti, como diz aquele hino, né? Me convidas ao teu encontro e escolho ir. Logo penso, não mereço estar junto a ti, mas me lembro do teu sangue e dor. Tem mais, né? Mas me lembro do teu sangue e dor, e ouço o teu convite e aceitar, tá vendo? Quando a gente não se acha digno, mas Jesus já derramou o sangue para isso mesmo, para você ir lá, confessar o seu pecado, e Jesus vai te acolher, né? Ele vai te acolher, ele já sabe que seu coração está quebrado disso aí, né? Já está passando fome, já perdeu dinheiro, todo mundo se afastou de você, então ele só vai te acolher, irmãos, ele não vai ficar jogando pedras. Sua declaração, eu não sou digno, ou seja, aqui já é oração, né? Eu não sou digno, Senhor. Você vai, cai em si, reflete, toma decisão, chega lá, confessa seus pecados, declara que não é mais digno. Sua prontidão, abre mão de tudo. Deixa eu ver esse aqui, versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus trabalhadores. Ou seja, ele ali agora, Pai, eu não mereço mais estar, né, digamos assim, na frente, na obra, como um empregador, mas agora eu mereço ser empregado. Me trate como um dos seus empregados, já está bom demais. Mas o pai tratou ele como desempregado? Não, tratou como, né? Com muita carinho, né? Carinho. Botou uma roupa nova, sandália, anel. Que é para ele refletir que o errado era ele. Né? Isso. Botou uma roupa nova, mas no coração dele ele tinha esse sentimento. Não vá a Deus dizendo assim que é um favor você se achegar a Deus, que você merece o melhor, tal. Não, você vai com o coração de arrependimento. Senhor, eu não sou mais digno, eu não quero tal. E é Deus que vai te justificar e Ele vai te colocar aí no lugar de príncipe, né? E depois, sua prontidão, sexto passo, sua prontidão já foi, né? Abrir mão de tudo. Você larga tudo e você quer somente ser acolhido pelo Pai. Mesmo que você perca coisas lá no mundo, coisas que você tem que deixar para trás, seja coisas práticas, qualquer coisa. E por fim, sétimo passo, seu regresso. Levantou-se
e foi. Ou seja, voltou para a casa do Pai, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos estar na presença do Pai e nunca sair. E se porventura nós saímos da presença do Pai, você não está mais buscando, você precisa retornar. Retornar, levantar todos esses passos, refletir e dizer, Senhor, eu quero viver no primeiro amor, né? E saber que você estando na igreja, você está tendo ali um banquete celestial, e se você for para o mundo, você realmente vai, por um momento, se divertir, entre aspas, né? Ou se você sair da presença de Deus para trilhar os seus próprios caminhos, vai chegar um momento que você vai ficar abatido, né? Triste, cheio de feridas, porque você não foi obediente e se rebelou contra o seu Pai, se rebelou contra Deus, né? Então o melhor caminho é a obediência. Amém. O melhor caminho é a obediência. Obediência é o que vai nos fazer viver longamente. Obedecer a vossos pais no Senhor e terás longevidade, vida longa sobre a terra. Deus, pais físicos e pais espirituais, quer que nós sejamos obedientes a Ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, vamos estar na presença do Pai e buscando a Ele, né? São 3 reflexões. Se nós tivermos um coração duro, tentar persistir em nosso erro, Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho, para que nós depois possamos aprender. Se cairmos, Deus tem paciência com os erros dos seus filhos e tem longanimidade, né? Permite acontecer algumas coisas para você se arrepender e voltar. E quando você voltar, Deus te acolhe de braços abertos, com um amor muito grande, né? Porque o amor dele é incondicional. E você percebe que tanto a ovelha perdida é procurada, quanto a dracma perdida é procurada, quanto o filho perdido é também aguardado, e sempre numa proporção cada vez mais progressiva, porque na primeira você tem de 100, 1, na segunda você tem de 10, 1, e agora na terceira parábola de 2, 1. E eu quero hoje focar a minha atenção com vocês, especificamente nesta parábola chamada do filho pródigo. Talvez ela não seja bem titulada por parábola do filho pródigo, porque esse título que você encontra, a parábola do filho pródigo, aí no topo do seu texto, não é inspirado, isso foi colocado muito depois. A centralidade desse texto não é o filho, é o pai. A palavra mais repetida aqui não é o filho, é o pai. Quando se recupera esse filho, quem está alegre não é o filho recuperado, é o pai, por recuperar o filho. Então o centro da nossa salvação não somos nós, é Deus. Tudo provém dele. Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele planejou, Ele executou e Ele vai consumar a nossa salvação, para que toda a glória da nossa salvação pertença a Ele. Mas com os olhos voltados agora para esta parábola, chamada então parábola do filho pródigo, eu quero destacar que esse moço, representando aqui os publicanos e pecadores, retrata 4 períodos ou 4 fases muito claras, muito nítidas na sua vida. A primeira delas, eu chamo de ele era um moço feliz, inconscientemente, na casa do pai. Veja você que ele tem o pai, ele tem um irmão, ele tem uma casa, ele tem mesa, ele tem pão com fartura, ele tem gente para servi-lo, nada lhe falta. Ele tem afeto, ele tem amor, ele tem cuidado, ele tem provisão, ele tem sustento, ele tem honra, ele tem herança, ele tem futuro, ele tem tudo. Mas aqui entra um dos pontos mais críticos da vida do ser humano, que é a questão da insatisfação. Insatisfação. É quando você olha e não valoriza o que você tem. Se você olhar a história bíblica, por que houve uma queda no céu? Por que Lúcifer foi lançado do céu? Porque ele, embora sendo feito um querubim da guarda, um anjo de luz,
Estava insatisfeito e queria ser igual a Deus e acima dos outros anjos. De repente ele não se satisfez com aquilo que tinha. Por que Adão e Eva caíram no Éden? Eles estavam no paraíso, num lugar perfeito, criados perfeitos, tendo comunhão com Deus perfeito. Mas de repente um sentimento de insatisfação introduziu-se no coração deles. E eles começaram a pensar que o jardim era muito estreito, muito pequeno, muito inadequado para eles, que eles tinham capacidade de muito mais, potencial para muito mais, e começaram a aspirar a coisas maiores do que aquelas que eles tinham. Quantas vezes na vida prática nossa, nós entramos por corredores escuros e perigosos, sombrios e escorregadios, porque a gente começa a ficar insatisfeito com a vida, com a família, com o casamento, com os filhos, com os pais, com a casa, com a igreja, com o local onde vivemos. E quando esse sentimento é introduzido no coração, a vida perde o sabor. A mesa farta não faz sentido mais. Ter roupa limpa não satisfaz mais. Ter uma cama macia para dormir não satisfaz mais. Ter a companhia de pai, de mãe, de irmãos não satisfaz mais. De repente tudo aquilo que Deus põe na sua mão parece que não faz mais sentido. O drama desse moço é que ele era feliz, mas não sabia. Ele tinha tudo, mas não valorizava nada. E quantas vezes, meus irmãos, esse é o drama ainda hoje. Ainda hoje. Mas vocês percebem um segundo aspecto, que é a rebelião dele. Porque notem comigo o que acontece aqui. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Bom, quando você vai estudar a cultura judaica e ver o que está por trás desse pedido, não era legítimo fazer esse pedido. Não era tempestivo em fazer esse pedido. Não era a hora certa de fazer esse pedido, porque herança era dada aos filhos com a morte dos pais. Era natural. Ele usufruiu o que o pai deixou. Mas pedir antecipadamente herança, ele está dizendo: olha pai, eu sei que eu só tenho direito depois que o senhor morrer, mas como para mim o senhor já não importa mais, a minha vontade, o meu desejo, o meu prazer, a minha aspiração é maior do que a tua própria vida, então para mim o senhor já está morto no meu coração e eu quero o que é meu, o que me cabe. A insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. Aqueles que não estão satisfeitos com a vida, às vezes dão cabo da vida. Aqueles que não estão satisfeitos com o lar, abandonam o lar. Aqueles que estão insatisfeitos com o casamento, deixam o casamento. Aqueles que estão insatisfeitos com a igreja, abandonam a igreja. Esse é o drama desse menino, ele tinha tudo, mas não valorizava. Ele era feliz, inconscientemente. Ele era feliz e não sabia, na casa do pai, tendo um pão com fartura. Mas aí vem um segundo estágio da vida dele. Eu peço que você olhe comigo, por favor. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, ele não deixou nada para trás, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora, a segunda fase da vida dele é que ele é infeliz inconscientemente. Ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Tinha tudo, mas não valorizava. Agora ele vai para um país distante. Curiosamente, Jesus não diz que país é esse. Mas distante, sem comunicação, sem raízes, sem vínculos, sem ninguém para lhe vigiar, sem ninguém para quem prestar contas. Um país onde ele é independente, onde ele faz as suas escolhas, onde ninguém vai dizer para ele: não faça isso, não faça aquilo, onde ele tem tudo na mão e ele pode usar como quer, do jeito que quer. E a Bíblia diz que ele então vai para esse país, para essa terra distante,
e lá dissipou, não parte dos bens, ele não era um bom administrador, ele não era um bom mordomo, dissipou todos os seus bens. Mas de que maneira? Porque apostou no negócio errado? Porque comprou algo e não deu certo? Não, ele gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Aí imagine você as festas, aí imagine você a diversão, aí imagine você as curtições da vida, os amigos, os gracejos, as taças, os banquetes, as aventuras. Ele acha que está curtindo a vida, ele acha que é isso que é vida. E sabem, amados irmãos, o retrato que Jesus traz é a história de tanta gente criada na igreja, que um dia pensou, a vida está pulsando do lado de fora. Esse negócio de ir para a igreja é chato. Ir para a igreja domingo, escola dominical, reunião de oração, escutar sermão, cantar no louvor. Tem coisa maior, tem coisa melhor. Eu acho que as pessoas lá fora estão curtindo a vida. E de repente a pessoa começa a sentir uma insatisfação. Ela quer curtir o que está do outro lado. Foi a propaganda que a serpente fez para Eva. Eva, você merece mais, você tem potencial para mais, você pode curtir mais, você pode ter mais prazer, você pode ter mais deleite, você pode conhecer mais coisas. A vida até do outro lado do muro do jardim. Aqui não, aqui tem restrição, aqui não tem liberdade, aqui a vida é regrada, aqui é Deus que dá as regras do jogo. Lá fora você vai curtir a vida plenamente, você vai ser igual a Deus. Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas têm bicho. O diabo é um estelionatário. Ele promete o que não tem. Ele é um farsário. A propaganda dele é mentirosa. Esta semana no Brasil está rolando aí o carnaval. Quantas pessoas que acham que a felicidade está lá, na passarela? Bebendo e dançando atrás de um carro elétrico. Quantas pessoas que acham que o prazer está na cama do adultério, nas aventuras, nas drogas, na bebida, na jogatina, neste mundo cheio de brilho, cheio de propostas, cheio de banquetes aparentemente apetitosos, com iguarias finas, mas que destroem a alma, que roubam a paz, que chicoteiam a consciência, que mordem na alma, deixando feridas, muitas vezes incuráveis. E esse moço está curtindo a vida. Ele tem dinheiro, ele tem amigos, ele tem diversões, ele está vivendo uma vida absoluta, atendendo todos os desejos do seu coração. Ele não negou nada a si mesmo que ele desejou. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. E a festa está rolando. E a vida está acontecendo. E ele acha que ele é feliz. Preste atenção nisso. O pecado, às vezes, é muito atraente. Se não fosse, as pessoas não iriam para lá. Nem sempre o diabo aparece com um tridente e com um chifre e com um rabo. Dizendo, vem que eu te destruo, vem que eu te arrebento. Não. Ele vai propor coisa boa. Eu vou oferecer um cardápio com variedade de iguarias. Ele vai dizer, não, pode vir. Ele promete para você prazer e dá desgosto. Ele promete para você liberdade e paga com escravidão. Ele promete para você vida, mas mata. O pecado é um engano. O pecado vai custar mais caro do que você gostaria de pagar. Ele vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E ele vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Mas enquanto ele está curtindo a vida, ele acha que ele é feliz. Esse é o segundo estágio. Ele é infeliz, inconscientemente. No país distante, gastando tudo, dissolutamente. Mas veja comigo, a história que Jesus conta, no versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então vem a terceira fase dele. A primeira, ele é feliz inconscientemente na casa do pai. A segunda, ele é infeliz inconscientemente no país distante, se divertindo. Terceira, ele é infeliz conscientemente lá no chiqueiro, com fome, cuidando de porcos. Lição aprendida. As amizades de taberna são falsas amizades. Os amigos de copo, dos botecos da vida, dos bares da vida, são amigos enquanto você tem dinheiro, enquanto você está numa boa. A hora que a crise chega, eles vão embora. São amigos que exploram, em vez de serem amigos que amam e servem. Você é apenas um instrumento que eles vão utilizar para sugar o máximo e depois jogar a mochiba fora. Imagine a cena que Jesus pinta deste quadro. Para um judeu, o porco é um animal imundo. Um judeu não come carne de porco, por entender que é um animal imundo. O quadro que Jesus pinta é o mais dramático, porque ele não encontra sequer um emprego digno. Ele vai estar cuidando daquilo que na mente dele, na cultura dele, é impuro. E o dinheiro acabou, e a fome chegou, e a crise bateu à sua porta, e ele não tem mais nada. E ele não consegue encontrar nenhuma família decente para lhe dar um trabalho decente. E então ele vai guardar porcos. E enquanto ele faz a comida dos porcos, as alfarrobas, a fome dele é tal que ele gostaria de comer até aquela lavagem. Mas nem isso ele tem. Agora sim ele é infeliz. Eu estava ouvindo há pouco tempo um relato dramático de um pastor que foi me buscar para pregar na sua igreja, pastor muito querido, e ele era um homem comerciante, ele estava muito bem no seu trabalho, ganhando muito dinheiro, fazendo viagens e fazendo bons negócios, crescendo, aumentando o seu patrimônio, tendo uma família linda, a esposa, os filhos pequenos. E um dia, ele me contando, pararam num hotel para dormir, várias pessoas da sua empresa, e ele inadvertidamente entra no banheiro, e os seus colegas de trabalho estavam cheirando cocaína. E eles disseram: olha, é uma curtição legal, quer experimentar? À sua disposição. Sem reflexão, não, qualquer. Ele experimentou. Cheirou a primeira vez, já ficou cativo. Cheirou a segunda vez, a terceira vez, começou a mentir para a esposa, a vida começou a ficar bagunçada, começou a perder dinheiro, a vida já não estava mais legal, a cabeça já estava ruim. Chegou um momento em que havia brigas dentro de casa, ele mentindo para a esposa, ele dizendo que estava num lugar, estava no outro, estava fazendo uma coisa, estava fazendo outra. Chegou um momento em que a vida dele virou um inferno, e cada vez mais prisioneiro das drogas. Quando ele percebeu que não tinha mais saída para ele, ele me disse, peguei minha mala, enchi de roupa e disse para minha família, vou fazer uma viagem. E a viagem que ele fez foi para as ruas de São Paulo. Morou 7 anos nas ruas de São Paulo, debaixo dos viadutos, injetando drogas, vivendo uma vida de mendicância, sujo, passando até 15 dias sem tomar um banho, no submundo das drogas. O que ofereceram para ele foi uma curtição, foi um prazer, foi uma aventura.
E nem tinha percebido ele que aquela proposta, talvez vantajosa naquele momento, para lhe dar alguma experiência nova, haveria de arruinar a vida dele, arruinar o casamento dele, arruinar a família dele, arruinar o futuro dele. Mas bendito seja Deus, este homem me disse que muitas vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes, ele dormiu debaixo de uma marquise de uma igreja aqui em São Paulo. E um dia, 4 horas da manhã, ele está passando num viaduto, sem poder entender, uma senhora que estava vindo de uma reunião de oração, saiu da reunião de oração de madrugada, passando por ele, olhou para ele e disse: se você não morreu até hoje, é porque Deus tem um plano na sua vida. Aí ele lembrou da sua família, a ficha caiu. E naquela madrugada, a sua filha, que nunca desistiu dele, porque eles não tinham notícia dele, já tinham procurado delegacias e IMLs da vida e não encontravam. Passando e abriu o vidro do carro, numa praça, olhou e olhou de novo, e olhou outra vez, mesmo sujo, maltrapilho, barbudo, com a cabeça toda encebada por mais de 15 dias sem banho. Ela olhou e viu e reconheceu. Desceu do carro, correu, abraçou e disse: papai, papai, papai. E abraçou o seu pai, sujo, levou para casa, deu banho, cortou o cabelo, colocou numa clínica. Ele se recuperou. E aquela igreja onde ele dormia debaixo da marquise é hoje a sua igreja. Ele é pastor desta igreja e dá o seu testemunho no Brasil inteiro. Há muitas pessoas, irmãos, que acharam que a vida estava lá fora, como esse pródigo. Quantos filhos de igreja saíram da igreja? Quantos que foram criados no evangelho que abandonaram? Foram atraídos, foram seduzidos, foram apanhados como que numa rede, se envolveram com o que não podiam se envolver. E hoje estão nesse estágio, nesse terceiro estágio, infeliz, conscientemente. Mas Jesus cuidadosamente nos leva para a quarta fase. Eu gostaria que vocês olhassem comigo, no verso 17. Está escrito o seguinte: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Preste atenção nisso aqui. Quando esse menino, outrora insatisfeito e rebelde, cai em si e lembra da casa do pai, qual a lembrança que ele tem da casa do pai? Uma casa que tem fartura, uma casa que tem mesa posta, uma casa que tem provisão. Eu já escutei como pastor, talvez o pastor Ival já tenha escutado isso, jovens machucados, feridos pela vida, dizendo o seguinte: pastor, eu prefiro comer o pão que o diabo amassou, que voltar para a casa dos meus pais. A lembrança que eu tenho é de violência, é de maltrato, é de agressão, é de injustiça. Me permita fazer essa pergunta: se os seus filhos pudessem dizer uma palavra sobre a sua casa, você pai, você mãe, do que eles lembrariam? Que marca nós temos deixado na nossa casa? Quando ele cai em si e se lembra da casa do pai, ele diz: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura? Ele não está nem pensando os empregados da casa, os funcionários da casa, os secretários da casa tinham pão com fartura. Havia generosidade naquela casa, havia humanidade naquela casa. E diz o texto que depois que ele reconhece isso, enquanto reconhece que a realidade dele era morrer de fome, ele tomou a decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores.
Eu não sei se nesta noite eu estou falando para algum pródigo. Alguém que se afastou dos caminhos de Deus, alguém que se afastou da família e alguém que mergulhou a sua alma num pântano de dor e de desespero. Eu quero dizer para você nesta noite que está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, não importa onde você esteja, no Brasil ou no mundo, está na hora de voltar para a casa do Pai. Chega de sofrer. Quando o Pai é o Pai de amor, de graça, e que está com os braços estendidos para receber e perdoar você. O ponto importante a destacar aqui é decisão. Você não é o que você pensa, você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é o que você decide. De nada adianta você vir a um culto e você celebrar aqui e ouvir a palavra de Deus e voltar para casa e não tomar nenhuma decisão. Esse moço tomou essa decisão. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Não para fugir do meu pai, não para fugir mais de casa, não para me afastar ainda mais, não porque não, eu errei, não tem mais chance para mim, não, eu errei, agora não há mais oportunidade para mim. Não, ele toma uma decisão para voltar para a casa do pai, para voltar para os braços do pai. O diabo às vezes é astuto. Ele tem duas artimanhas. A primeira é: peca, vai ser bom, peca, é aqui, está gostoso, é agora, aproveita a oportunidade, é isso, vai lhe dar prazer, vai lhe dar muita coisa boa. Depois que você peca, ele diz: agora não tem mais jeito não, agora você está preso, agora você está perdido, agora você está acorrentado, agora você não sai mais dessa. Sai sim, sai sim. O Deus a quem servimos é o Deus que perdoa, é o Deus de toda graça, é o Deus da segunda oportunidade, é o Deus que hoje está aqui para restaurar a sua vida, para recuperar a sua vida, para salvar você, para perdoar você, para lhe dar uma nova oportunidade, para começar uma nova vida para a glória do seu nome. Mas notem comigo, que quando ele toma essa decisão, ele ensaia um pedido de perdão. Ele ensaia um discurso. Porque a pergunta dele: será que meu pai vai me receber? E vejam vocês comigo, no versículo 18, ele diz: e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Está certo. O primeiro ponto do verdadeiro arrependimento, irmãos, é o reconhecimento de que nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Qual foi o problema retratado na figura do filho mais velho? Que é a figura do escriba e do fariseu. Aquele filho bonitinho, que nunca saiu de casa, sempre trabalhou, nunca fez uma festa com os amigos. Na opinião dele, nunca transgrediu um mandamento do pai. Esse não tem prazer no pai. Esse não se sente um escravo dentro de casa. Esse é tomado por um senso de justiça própria. Esse não ama como o pai ama. Esse não ama a quem o pai ama. Esse não tem na vida dele o discurso do perdão, da nova oportunidade, da nova chance. Errou, acabou. A parábola termina com o filho pródigo de volta para casa e o filho mais velho, que parecia ser o filho exemplar, fora da festa do pai. É o coração quebrantado que Deus não rejeita. Não o coração altivo, soberbo, autossuficiente, com justiça própria. Agora notem comigo, por favor, no versículo de número 20, que decisão não basta dizer eu vou decidir. Porque tem gente que eu vou decidir. Tem uma ave noturna que nós chamamos de bacurau. O bacurau só sabe cantar uma coisa na vida: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. E não veio até hoje. Ele só sabe cantar amanhã eu vou. Tem muitas vezes: um dia eu vou fazer, um dia minha vida vai mudar, um dia eu vou voltar para a igreja, um dia eu vou ser dizimista, um dia eu vou ser crente de verdade,
Um dia eu vou honrar meu pai e minha mãe. Um dia eu vou ser fiel ao meu marido. Um dia eu vou andar com Deus. Um dia eu vou ler a Bíblia. Um dia, amanhã. Quem sabe amanhã. Não, toma a decisão e faça aquilo que você tem que fazer. Levantar-me e irei ter com meu pai. Mas o texto diz, e levantando-se foi para o seu pai. Então nesta noite, Deus não quer apenas que você tome uma decisão. Deus quer que você ponha essa decisão em prática, imediatamente. Imediatamente. Levantando-se foi para seu pai. O que é maravilhoso é que no verso 20, eu quero que você leia comigo o verso 20, uma só voz, vamos lá juntos? Vamos lá? E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Vamos seguir. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Prossiga. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aqui vem a quarta fase da vida desse moço. Agora ele é feliz, conscientemente, na casa do pai. Então vamos repetir as 4 fases da vida dele. A primeira, ele era o quê? Infeliz, inconscientemente, na casa do pai. A segunda, ele era infeliz, inconscientemente, no país distante. A terceira, ele era infeliz, conscientemente, no chiqueiro. Quarto, ele era feliz, conscientemente, de volta à casa do pai. Agora, notem comigo que a parábola de Jesus é cheia de detalhes magníficos. Porque um ancião não tinha o hábito de correr. Segundo, a cena que Jesus pinta como um artista de excelência é que o pai vivia na varanda da casa, olhando para a estrada, aguardando a chegada do filho. Eu quero dizer para você que o pai aguarda você. Ele espera por você. Mas talvez, eu estou falando para crente, que o pai está aguardando para uma vida mais plena. Talvez você está sendo uma crente meia boca. Deus aguarda você para uma vida plena. Plena. E o que é curioso é que o pai interrompe o discurso dele. O pai não permite que ele fale assim, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não, o pai interrompe. Quando o pai perdoa, ele perdoa mesmo. Deus não diz, olha, você fez um monte de coisa errada, agora eu vou te perdoar, mas olha, você vai ser agora só receber metade das bênçãos, porque você não recebe tudo mais não, porque você perdeu. Deus está restaurando você por completo. Deus está lhe dando uma nova chance, uma nova oportunidade. E é curioso que enquanto o filho confessava, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e antes ele emendar para dizer, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores, o pai não fala mais com o filho, o pai tem pressa e diz para o seu servidor, vai lá, corre, traz roupa nova, traz sandália, traz anel, e vai lá e mata o bezerro cevado. O bezerro cevado, gente, é aquele bezerro que era tratado assim a pão e mel. Para o dia mais esperado, para o dia mais desejado, para a festa mais celebrada da família, corre lá, mata o bezerro cevado, está na hora da gente celebrar, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Esta é a graça do nosso Deus, este é o amor que perdoa, este é o amor que celebra a sua volta. A Bíblia diz que a festa diante de Deus, lá nos anjos, diante dos anjos de Deus nos céus, por um pecador que se arrepende.
E diz a Bíblia que começaram a se regozijar. Há um banquete esperando por você. A festa está pronta. E ainda há lugar. Talvez você que hoje precise se reconciliar com Deus. Talvez você que hoje precisa voltar para a casa do Pai. Talvez você hoje que precisa de recomeçar uma nova jornada da sua vida com Jesus. O Senhor está aqui. Os portais da graça estão abertos. E o Senhor convida você para esse banquete. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar ao Senhor. Quem está precisando voltar hoje para a comunhão com o Pai? As vestes falam da justiça de Cristo. As sandálias dizem que você não é escravo, você é filho. O anel, você tem honra, você é herdeiro. O banquete é que o Pai está tão feliz de ter o filho de volta. E hoje você pode voltar para os braços do Pai, para o banquete do Pai, para desfrutar das alegrias da comunhão com o Pai, para ter uma vida plena e maiúscula na presença do Pai. Se você hoje quer que eu ore por você nesse sentido, onde você está enquanto a igreja está em oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar em seu favor nesta noite. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Aqui no meio, louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Senhor Deus, nós te adoramos. Porque Tu és o Deus de toda graça, o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que dá uma nova oportunidade. Ó Senhor, segura firme na mão desses queridos e queridas que agora se manifestam desejosos de recomeçar a caminhada na Tua presença. Enche-os da Tua alegria, enche-os da Tua paz, enche-os do Teu poder, para que eles possam ter uma vida plena na Tua presença, Senhor. Nós oramos, meu Deus, por aqueles que estão lá longe nos assistindo, não importa onde, Senhor. Talvez na sua casa, talvez no hospital, talvez no escritório, talvez no seu carro. Oh, meu Deus, onde essa pessoa estiver agora, toca o coração dela, em nome de Jesus. Que seja um tempo novo de restauração, de perdão, de cura e de reconciliação contigo. A Ti rendemos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus.